Olá, bom dia, boa semana. Vamos embora começar a semana. Se espreguiça aí, menino, se espreguiça aí, menina. Bora, o lençol tá caindo. Vamos embora. Espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada. Vamos começar mais uma aula, vamos começar mais uma semana. Isso é importante, nós estamos bem, estamos com saúde, isso que importa. Simbora, para o que interessa. Ninguém vai errar impactos ambientais no Enem nem no seriado este ano. Falamos um pouco, né, semana passada, sobre uma introdução dos impactos ambientais, né? Que embora a gente já saiba conceito, a gente já saiba as principais causas, a gente já saiba como evitar, ainda precisa fazer muito, né? A gente, infelizmente, nesse ponto ainda dá pequenos passos, em uma situação que deveria ser passos largos, né? Então, vamos dar uma relembrada rapidamente, né? Impactos ambientais são as consequências das atividades humanas na natureza, né? Afeta várias formas, né, no planeta, causam danos irreparáveis. Tem aquele impacto, como eu falei, que ele pode ser um impacto passageiro, pode ser um impacto que é corriqueiro, todo ano acontece, pode ser aquele impacto que vai causar, né, uma maior destruição, enfim. Eles podem ser classificados também de várias formas, né? Ele pode ser local, ele pode ser regional, ele pode ser global. Então, ele realmente é bem impactante. Também chamado de desastre, de catástrofe, dependendo da proporção, um problema também ambiental, né? Então, alguns impactos ambientais que são causados pela poluição da água, né? Bioacumulação, biomagnificação ou magnificação trófica, a eutrofização e a questão da maré negra, petróleo, né? O derramamento do óleo, a gente pode falar também, né? A gente costuma falar maré vermelha. Maré vermelha é uma coisa, tá? Maré negra é outra, lembra do petróleo, pelo amor de Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre bioacumulação e biomagnificação. Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, tá? E aí, às vezes, a gente pode dar uma escorregada na casquinha de banana se a gente não se ligar em alguns detalhes dessas duas palavras, tá? Então, vamos lá, né? Quando a gente vê, né, a palavra bioacumulação, né? Acumular alguma coisa, não é verdade? Pelo nome a gente já vai matando a charada, vamos dizer assim, né? Então, ô professora, isso aí realmente cai? Cai, né? Por exemplo, nós tivemos ano passado a questão da barragem de Brumadinho, né? Então, a barragem, o estourar, né, da barragem de Brumadinho, uma catástrofe, o desastre que teve, a gente pode considerar um exemplo de bioacumulação. Só sei que caia, né, alguma coisa sobre. Né? E por que, professora? Aquela água todinha vai... Porque, como eu falei para vocês, né, vai acumular alguma coisa. Outro exemplo também, né, Minas Gerais já foi um local que teve muito, não só Minas, vários locais do Brasil, né? A questão da mineração, né? Então, quando você vai quando você vai procurar a mineração, você usa, por exemplo, o mercúrio, que é um metal pesado, né? E aí ele pode ficar naquele ambiente e depois ele pode vir à tona. Isso é bioacumulação. Então, o que é a bioacumulação? É um processo de assimilação e retenção de substâncias químicas provenientes do ambiente pelos organismos. Os casos mais comuns de bioacumulação são decorrentes da injeção de substâncias geralmente presentes nos alimentos,
né? Essa absorção, essa retenção, ela pode acontecer também pelo meio ambiente, né? Através do solo, através da água, mas o que mais acontece é realmente na questão da alimentação, quando chega até nós, tá? Então, as substâncias bioacumuladas não são biodegradáveis devido a diversos motivos. Professora, eu não entendi. Gente, bioacumulação é quando a gente fica no corpo da gente, tá? A gente não, vamos dizer assim, consegue excretar substâncias não biodegradáveis. Professora, o que é uma substância não biodegradável? É aquela em que o ambiente ele não consegue degradar. Ele até pode conseguir, mas leva muito tempo e assim, é como se não desse tempo de se esperar. Professora, dá um exemplo? O mercúrio, que eu falei agora há pouco, é uma substância não biodegradável, altamente tóxica para a gente, né? E fica impregnado por um bom tempo, por exemplo, né? Os agrotóxicos é um exemplo de substâncias também, né? Ah, professora, mas não bota ali, não tira a planta assim, quando chove, não carrega não, ele não. Então, olha só, elas não são biodegradáveis, né? Elas não vão conseguir, o ambiente não vai conseguir fazer essa degradação dela, então elas não são metabolizadas ou excretadas pelo organismo, ou até são, como eu falei, de maneira lenta, de modo que a longo prazo de um organismo, essas substâncias podem se tornar cada vez mais concentradas nos seus tecidos. E geralmente, por exemplo, esses metais pesados, né? Mercúrio, chumbo, eles vão justamente para se acumular no tecido adiposo da gente. Então, é por isso que ele fica ali por um bom tempo impregnado, tá certo? Então, essas substâncias, elas se acumulam. Quando a gente fala também de bioacumulação, uma dica que eu te dou, é bom a gente lembrar em relação ao tempo. Geralmente, exemplo, questão vem sempre se referindo ao tempo. Olha, em um ano estava assim, em 2 anos ficou assim, e entenderam? Por que eu estou dizendo isso? A bioacumulação, ela pode levar a um processo denominado de biomagnificação ou magnificação trófica, que consiste na transferência de substâncias químicas bioacumuladas de um nível trófico para o outro, sendo que a concentração dessas substâncias é aumentada à medida que percorre a cadeia alimentar. Uma característica marcante desse processo é o aumento da concentração à medida que afastamos da base da cadeia alimentar. Professora, não entendi nada que a senhora disse. Acorda! Bora! Então, olha só. Bioacumulação é aquela substância que vai ficar ali, a gente não vai conseguir, né? No organismo que a gente não consegue biodegradar, a gente não consegue eliminar. Biomagnificação é o quê, professora? É a transferência dessa substância. Só que aí, minha gente, de maneira bem simples para vocês diferenciarem e matar toda a questão. Quando eu falo de bioacumulação, eu vou me referir no exemplo a uma coisa só. E eu, como eu falei para vocês, eu vou me referir ao tempo. Por exemplo, nessa imagem aí, pode ser até essa imagem. Aqui é biomagnificação. Por quê? Aqui tem uma cadeia alimentar e aí eu estou mostrando que as substâncias estão se acumulando ao longo do... Quando eu falei aqui, quando eu li nível trófico, ou seja, eu estou mostrando a cadeia toda e estou me referindo à cadeia toda. Isso aí é bioacumulação. Desculpa, biomagnificação. Ou magnificação trófica. Está falando o nome, magnificação trófica, é quando você se refere à cadeia. Agora, tomando esse exemplo aí, se eu dizer, por exemplo, o urso, ele é um ser que nesta cadeia alimentar está com uma grande quantidade de metal tal. Eu estou falando do urso, que ele está acumulado com aquele metal. Aí é bioacumulação. Ficou claro? Ou seja, vou dar outro exemplo aqui. Ótimo. Esse exemplo aqui é perfeito agora para tu fechar. Então, olha só, bioacumulação e biomagnificação. Bioacumulação é o tempo de estocagem, a gente se refere ao tempo de estocagem, vamos dizer assim, daquela toxina, daquela substância. É isso aqui, ó. Em um ano,
ele estocou, ficou aqui. Em 2 anos, ele foi aumentando, e em 3 anos. Esse mesmo indivíduo, a idade, bioacumulação, tá bom? Ele se alimentou de tal coisa, e aí depois ele foi, e de 2 anos, ele continuou comendo aquilo ali, mas aí mandou parar, mas ele não quis parar, e ele comeu, e quanto é que ele estocou? Entenderam? Eu comia, exemplo, estou comendo cenoura, aí não está estocando, né? Aí daqui a 2 anos eu continuei comendo cenoura, daqui a 4 anos, então assim, é a estocagem que eu vou ficar, vamos dizer, algum elemento da cenoura que me fez mal durante aquele tempo. Então isso é bioacumulação. Tempo, e a gente pega geralmente um exemplo. Embaixo, biomagnificação é o acúmulo de substâncias na cadeia toda, no nível trófico todo, certo? Então, aqui, ó, primeiro nível, né? Seres autótrofos, consumidor primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, quando eu estou mostrando, dada a cadeia alimentar, qual dos seres está com mais acúmulo de toxinas? E lembrando que quem vai ficar no topo é que vai acumular mais, certo? E um vai comendo o outro que já está ali, ó. No exemplo mostra bem direitinho. Aqui, ó, caiu aqui, contaminou, aí esse peixinho pegou, aí um peixinho maior comeu e assim vai, tá bom? Então a diferença é essa, super simples. Aí vejam, chamamos de poluentes orgânicos persistentes, POP, as substâncias químicas que persistem no ambiente, né, e estão sujeitas ao processo de bioacumulação ou biomagnificação. Sendo assim, os POPs, né, são consideradas substâncias altamente tóxicas nos seres vivos, pois acumulam-se e não são eliminadas com o passar do tempo. Ou como eu disse para vocês, podem ser, mas demora demais, não dá tempo de esperar não, demorou muito. Então, por exemplo, esse inseticida aí, né, o DDT, não vou nem me atrever a falar, diclorodifeniltricloroetano, é um exemplo de POP. Ele foi usado muito, né, na Segunda Guerra Mundial. Ele é altamente tóxico, né? E esse inseticida, justamente, ele, como eu disse a vocês, né, ele era colocado no ambiente, ele era levado, ele era, né? E aí ele foi ficando, né, se acumulando em alguns níveis tróficos e causou até a extinção quase de algumas aves de rapina, por exemplo, como o falcão peregrino. E ele foi realmente proibido, né, desde a década de 70 de ser utilizado, né? Então ele é um exemplo de uma substância. Aí aqui, ó, em virtude dos danos que ele pode ocasionar ao meio ambiente e à saúde, ele foi suspenso, como eu falei, né? Essa substância, ela causa no homem, por exemplo, cirrose, câncer de fígado, etc. Né? A imagem aí mostra justamente a Brumadinho, né? Porque lá existiam, por exemplo, né? Negócio de mineração, então existem metais pesados e quando você tem esse rompimento, dá aquele levante, entenderam? Faz, vamos dizer assim, aquela ressurgência dentro da água. Aí eles voltam à tona, tá? Outro exemplo do POP é o mercúrio, que frequentemente é encontrado em peixes, né? O mercúrio causa graves problemas no ser humano, podem ocasionar, né, lesões no sistema nervoso, sangramento nas gengivas, fraqueza muscular, dificuldade de concentração, dentre outros. Essa substância bioacumula-se e biomagnífica na cadeia alimentar, atingindo facilmente, fácil, os seres humanos. Ou seja, chega até a gente, né? Por essa questão da alimentação. Outra coisa, é possível avaliar o grau de poluição ambiental de um determinado local através da bioacumulação, né? Eu quero saber se ali naquele local tem muita substância bioacumulada. Então, o que é que se faz? Se usa bioindicadores, né? Então, esse fenômeno tem sido objeto de muito estudo que avalia a concentração de metais pesados em ambiente aquático através de bioindicadores. Então, o que são bioindicadores? São organismos, tá, em que eu vou colocar naquele ambiente e ele vai se modificar de alguma forma e ali eu vou saber se está contaminado ou não.
Então, os bioindicadores servem para isso. Então, quando você tem... E por que, professora, se faz isso? Agora, eu posso ver essa questão de bioacumulação, tá? Não somente na água, né? Eu posso usar bioindicadores de ambiente em vários locais. Mas, como a gente está falando em relação à água, por quê? Porque geralmente é na água que chega o produto final, né? Por exemplo, de uma indústria, os dejetos finalmente terminam na água. Então, ali na água esses ecossistemas que ali estão, eles com certeza, se tiver muita poluição, eles vão mudar logo. Então, se usa bioindicadores nesses locais para saber o tipo de metal que está ali, né? Causando, por exemplo, a morte de algumas algas, a morte de alguns peixes, a migração de espécies. Então, pode ser utilizado dessa forma, tá? Então, é isso aí. Então, aqui, ó, mostra o seguinte, como é que vem questão, geralmente? Vem assim, ó, a cadeia alimentar ao lado mostra a concentração de DDT, né, o inseticida que foi proibido, nos diferentes níveis tróficos. A concentração, geralmente, está expressa aí em ppm, que é parte por milhão. Então, aí ele dá o elemento da cadeia alimentar, né, e ele diz DDT na água, quanto é que tem de ppm, a quantidade que tem. E o que é que a gente percebe? Nesse exemplo aí a gente vê, né? Fitoplâncton, zooplâncton, peixes pequenos, peixes grandes e a águia, uma grande quantidade de DDT. Então, o que é que a gente vê? Que quanto mais alto, vamos dizer assim, no último nível trófico da cadeia, é que vai estar a maior concentração. Porque é aquela coisa, porque um animal vai se alimentando do outro, então vai bioacumulando. Infelizmente é assim, certo? Fica no topo. Falei, quero ver se vocês entenderam. Agora é com vocês. Vamos lá? O inseticida DDT, de uso proibido no Brasil, acumulado ao longo das cadeias alimentares, sendo absorvido pelos produtores, passando para os consumidores primários, desses para os secundários e assim por diante, né, na cadeia alimentar. Após a utilização ilegal de DDT em uma plantação, foi avaliada a porcentagem de substâncias acumuladas na cadeia alimentar a seguir: alface, insetos e sapos. E espera-se obter menor e maior concentração de DDT, respectivamente. A. Alfaces e insetos. B. Sapos e insetos. C. Insetos e sapos. Letra D. Insetos e alfaces. Ou a letra E. Alfaces e sapos. E aí? Acabei de falar, né? A maior concentração vai estar no final da cadeia alimentar. Quem é que está aí no final? Sapo. E a menor concentração no início. Então, aí é alface e sapo. Fácil demais, né? Letra E de escola. Ok? Os pesticidas orgânicos foram desenvolvidos a partir da década de 40 do século XX. Sua grande eficácia contra pragas da lavoura surpreendeu a todos. Por outro lado, sua alta persistência no ambiente resultou, algum tempo, num grande índice de mortalidade de aves, as quais não encontravam em contato direto com esses produtos. Esse fato se relaciona com o conceito ecológico de magnificação trófica, que significa degeneração da cadeia alimentar, acumulação de resíduos tóxicos nos animais de maior porte, porque eles consomem maior quantidade de alimento, aumento gradativo da concentração de produtos tóxicos de forma crescente a cada nível da cadeia alimentar, ou uma maior resistência de animais de níveis tróficos inferiores à toxicidade desses produtos, em relação a animais que ocupam níveis tróficos superiores, ou nenhuma alternativa. Aí tá super simples também, né, gente? Letra C de casa, ou seja, aumenta gradativamente, né, a quantidade desses produtos tóxicos, de forma que o nível trófico vai aumentando, aí ele vai também, ok? O que a gente pode perceber? Que a gente só precisa, né, ler, interpretar a questão com calma. Né? Então, aí ó, é outra imagem mostrando isso aí resumidamente, né? Como a contaminação é absorvida e a concentração pela cadeia alimentar. Então, os metais pesados estão ali, né? Os agrotóxicos. E aí, mostra a cadeia alimentar. Então, aí, ó,
os seres autótrofos, zooplâncton, peixe pequeno, e vai aumentando essa concentração, ok? Então, aí está um outro, né, exemplo da bioacumulação, como é que acontece, a biomagnificação. Então, é um assunto simples, né? Sempre cai, tá? Em Enem, em SSA. Nós vamos ver os outros, né, problemas, aquecimento global, eutrofização, a maré vermelha, derramamento de óleo, nem se aperreie. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Vamos responder exercícios agora, né? A gente vai ter uma semaninha para a gente dar uma relaxada nessa mente. Então, se você está com alguma dúvida, manda para mim. Se você está com alguma dificuldade, né? Se você deixou acumular um pouquinho o assunto, mas é fácil, eu desenrolo. Mas corre atrás, faz ficha de exercício, resolve questão e bota essa semana em dias, tá? Descansa, mas também não esquece o foco. Não precisa não perder o foco. Um beijo, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.